Você já se perguntou por que os asiáticos têm olhos tão pequenos? Na verdade, eles têm o mesmo tamanho que os de todo mundo, mas parecem menores porque tem algo chamado pálpebras mono. Este é um tipo de formato de pálpebra onde não há dobra visível, o que faz com que pareçam menores. Elas foram formadas para proteger os olhos de condições climáticas severas e para reduzir o brilho do sol. O bebê era colocado em uma gaiola presa à janela de um apartamento e ficava pendurado a vários andares acima da rua. Dentro, o bebê engatinhava e tirava cochilos enquanto aproveitava o ar fresco. Mas as gaiolas eram feitas apenas de arame fino e preso ao parapeito da janela por apenas algumas peças de metal. Não havia nada para proteger o bebê de detritos caindo, e se a gaiola caísse, bem, não seria bom. A flecha perfurou seu pescoço após ser acidentalmente disparada por um vizinho e pousou no pequeno espaço entre duas artérias principais, faltando ambos por apenas uma fração de uma polegada. Mas enquanto os médicos se preparavam para removê-la, descobriram um tumor cerebral oculto que estava prestes a causar um derrame massivo. E durante a cirurgia cerebral, eles também encontraram um vaso sanguíneo inchado que estava prestes a estourar. Ambos foram tratados a tempo e ela se recuperou completamente, o que significa que a flecha realmente salvou sua vida. Quando você bebe álcool, ele entra no seu estômago, onde é rapidamente absorvido na sua corrente sanguínea. De lá, ele viaja até o seu cérebro, onde o álcool sequestra as mensagens que suas células cerebrais enviam umas para as outras. À medida que desacelera alguns sinais, torna-se difícil focar e se mover naturalmente, e assume o controle do químico responsável por sentir cansaço, o que significa que você se sente relaxado e sonolento. O álcool também atrasa as mensagens para os seus músculos, dificultando ficar de pé e andar. Seu corpo tenta quebrar o álcool no fígado, mas se você beber demais, seu fígado não consegue acompanhar, fazendo você se sentir ainda mais bêbado. Se todo mundo na Terra urinasse no Grand Canyon, você poderia pensar que ele encheria em menos de um dia, mas o Grand Canyon pode conter cerca de 1,2 quatrilhões de galões, e a pessoa média urina cerca de meio galão por dia. Então, se todos os 8 bilhões de pessoas urinassem ao mesmo tempo, elas adicionariam apenas cerca de 4 bilhões de galões de... Nesse ritmo, levaria mais de 800 mil anos de urina constante para enchê-lo. O artista pulou na multidão, caindo sobre o pescoço de uma fã e esmagando sua medula espinhal. Agora, ele esperava que a multidão o segurasse para poderem levantá-lo e passá-lo pelo público. Mas ela caiu no chão paralisada, incapaz de mover qualquer um de seus membros. A família dela correu para o hospital, onde os médicos imediatamente começaram, e depois de dias de cuidados intensivos, ela conseguiu mover os braços e as pernas novamente. Se a barra se soltasse enquanto você estivesse em uma montanha russa, provavelmente você esperaria cair imediatamente, mas isso provavelmente não aconteceria. Veja, enquanto você é puxado para o loop, a gravidade tenta puxá-lo para o chão, mas por causa da velocidade em que você está e da direção dos trilhos, uma força especial realmente o empurra ainda mais para baixo, superando a tração da gravidade e mantendo você no assento. Se um alto-falante fosse alto o suficiente, poderia levantar você do chão? Bem, alto-falantes podem mover objetos mais leves como areia, se tocados em volume muito alto, e as ondas sonoras podem empurrar coisas porque são uma forma de energia. Mas se você quisesse que o alto-falante o levantasse, seria mais alto do que um foguete decolando. O som estouraria instantaneamente seus tímpanos e romperia vasos sanguíneos, danificando seriamente seus órgãos internos. Um leão da montanha atacou o menino de 5 anos, arrastando-o pelo chão. Ao ouvir os gritos, a mãe correu para fora e viu o leão arranhando e mordendo seu filho. Sem hesitar, ela correu em direção ao animal, gritando e jogando-se nele com as mãos nuas. Ela lutou com o leão até que ele soltou seu filho e correu para a floresta. O menino foi levado às pressas para o hospital com ferimentos graves, mas acabou sobrevivendo. Se você fechar um livro gigante na sua cabeça, pode pensar que seria pesado o suficiente para rachar o seu crânio, mas a cabeça humana é feita de osso denso e pode, na verdade, suportar mais de 500 libras de pressão. Agora, os ossos de um sapo são muito mais fracos e poderiam certamente ser esmagados por um livro comum, mas seria necessário um livro de 8 pés de altura fechando na sua cabeça para esmagar completamente o seu crânio.